Fala pessoal, tudo bem? Uma questão aqui ó, de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E é da FGV. Olha só, aqui é a prof. Alexandra Maia. Foca na aula. Olha só essa questão, pessoal. Três grandezas L e M e N são tais que L é diretamente proporcional a M e M é inversamente proporcional a N. Quando M é igual a 4 e N igual a 18, tem-se L igual a 60. Quando L é igual a 45, o valor de M mais N é... E aqui a gente tem 5 alternativas. Olha só, o que a gente vai fazer? Falando de grandezas diretamente e inversamente proporcionais, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a regra de 3, não é? Como é que a gente tem 3 grandezas, a gente fala, nossa, vai ser uma regra de 3 composta. Mas não dá para fazer uma regra de 3 composta porque a gente tem aqui duas incógnitas. São os valores de M e N quando L é igual a 45, tá faltando dois valores, tá vendo? Se a gente tivesse faltando só um valor, a gente conseguiria fazer uma regra de 3 composta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer duas regras de 3. Então, veja bem, a gente sabe que o L é diretamente proporcional ao M. Então, entre o M e o L, nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais, certo? Vou deixar assim. E entre o N e o M, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Então, entre o N e o M, as grandezas são inversamente proporcionais. Só para a gente não se perder aqui. Então, vamos lá, ó. O que acontece? Quando o M é 4, o L é 60, então... Quando o L for 45, quem será o M? Essa é a pergunta. Como elas são diretamente proporcionais por informação do exercício, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando uma diminui, a outra diminui. Elas sempre andam juntas. E aí, todas as vezes que a gente tem grandezas diretamente proporcionais, o que a gente vai fazer? A gente tem a seguinte proporção, né? A seguinte igualdade, 4 sobre x é igual a 60 sobre 45, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar cruzado. 60 vezes o x é igual a 4 vezes o 45. Então, como é que vai ficar? Olha, 60x é igual a 4 vezes 45. Aí, ó, esse 60 que tá dividindo, que tá multiplicando, eu vou passar ele dividindo pra gente poder simplificar e resolver mais facilmente. Então, x é igual a 4 vezes 45 dividido por 60. Tudo bem? E aqui a gente vai simplificar, olha. O 60 por 45, a gente pode simplificar por 15. Então, aqui por 15 vai ficar 3. E aqui por 15 vai ficar 4. E aí, a gente pode simplificar esse 4 com esse 4 aqui também. Então, o que a gente achou? É que o M é igual a 3, quando o L é igual a 45. Esse x, lembra, é o valor do M quando o L é 45. Agora, vamos passar para a próxima. Quando o L é 60, a gente tem o M igual a 4 e o N igual a 18. Então, quando o N for 18, o M vai ser igual a 4, certo? Agora, quando a gente tiver o L igual a 45, o que vai acontecer? A gente já descobriu que o L, quando for 45, o M vai ser 3. E aí, portanto, a gente vai encontrar o valor do M. Então, o que acontece? Nessa regra de 3 aqui, a gente vai usar o valor da anterior, certo? Que é o M igual a 3, justamente porque quando o L é igual a 45, a gente achou que o M é igual a 3. Agora, vamos lá, olha. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui, na mesma proporção. Elas nunca andam juntas. Sempre que uma aumenta, a outra vai diminuir, e vice-versa. Então, o que vai acontecer? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente não vai deixar assim a proporção, a gente vai inverter a outra de posição. Então, em vez da igualdade ficar assim, ó, vai ficar 18 sobre y, e na hora da igualdade a gente vai inverter, a gente vai trocar os valores esses dois números aqui do M. Então, em vez de ficar 4
terços, a gente vai colocar 3 quartos. Por que que a gente faz isso? Para a gente cair no caso anterior, que é uma igualdade em que a gente multiplica cruzado. Ó. O y vai multiplicar o 3 e o 18 vai multiplicar o 4. Bom, várias pessoas acham que numa regra de 3 simples, em que as grandezas são inversamente proporcionais, as pessoas preferem multiplicar reto, tá vendo? Assim, ó, vai dar a mesma coisa. Veja bem, o 18 vai multiplicar o 4 e aqui ele tá multiplicando. E o y vai multiplicar o 3, igual está acontecendo aqui. Eu prefiro inverter, porque aí eu transformo a regra de 3 em um padrão. Diretamente proporcional vai manter. Inversamente proporcional vai inverter. E aí eu sempre vou multiplicar cruzado no final. Isso vai acontecer sempre, independente se a regra de 3 é simples ou composta. Por isso que eu gosto desse método, porque ele não vai mudar independente se a regra de 3 é simples, com 2 variáveis, ou com 2 grandezas, ou composta com 3 ou mais grandezas. Então, eu sempre mantenho assim. Eu vou até deixar ao final um vídeo em que eu resolvi uma regra de 3 composta com 4 grandezas, e eu resolvi dessa maneira. Verifiquei quem era diretamente proporcional e continuou. Quem era inversamente proporcional, eu inverti. No final, eu multipliquei cruzado, porque sempre esse vai ser o critério, tá bom? Então, eu prefiro manter o padrão. Então, vamos terminar. Olha só. O 3 vai multiplicar o y, então vai ficar 3y é igual a 4 vezes 18. A gente vai fazer a mesma coisa. Em vez de a gente fazer essa conta, a gente vai passar o 3 dividindo, ou dividir ambos os lados por 3. Isso aqui vai ficar 4 vezes 18 sobre 3. E aqui, ó, eu consigo simplificar. O 18 com o 3 vai dar 6. E aí, 4 vezes 6, portanto, o y vai ser 24. Que é quem? É o valor do n. Então, o n é 24. Então, o que acontece? Qual que é o valor de m mais n? Ora, m mais n vai ser 3 mais 24, que é 27. Que é, então, a letra C. Olha só. Bem interessante essa questão, não é? Não fala nada sobre L e M, só os dados que são essenciais sobre diretamente e inversamente proporcionais. E aí, ó, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Você resolveria dessa maneira? Deixe nos comentários também outras soluções para poder abranger, né, o assunto e dar oportunidade para outras pessoas também aprenderem com a solução de vocês. Já sabe, se gostou da aula, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Tem que rezar a missa aqui ao final. E aí, ó, nos vemos na próxima aula.